Boa noite, Gui Manuel, porta-voz do Projeto 200+. Já de cara, eu vou passar para você o microfone para você explicar para os nossos espectadores o que é esse projeto. Bom, Projeto 200+, ele trata do Congresso Nacional, trata do descompasso que há entre a percepção do eleitor em relação ao Congresso Nacional. A gente tem um grande problema aí, porque você, depois de um ano da nova legislatura, nós temos não é só nessa última, em qualquer legislatura, você tem uma rejeição do eleitor na faixa de 80% e muito alto por cento, e, ao mesmo tempo, essa mesma percentagem, um pouquinho menor, diz que, olha, eu não sei em quem votei. Dito isso, você tem um dos três poderes com muita força, que é negligenciado pelo eleitor, que não acompanha o seu candidato, se for eleito, ou quem está à frente das propostas que ele acredita, e você está tendo uma dificuldade enorme de fazer com que o Congresso funcione e tenha uma boa imagem. Então, esse projeto 200+, ele surgiu da aglutinação de algumas associações voltadas à cidadania, que se preocupam com essa parte política, que se deram conta que, se você vota, todo mundo preocupado na eleição presidencial, mas, na verdade, quem maneja Congresso, maneja orçamento, é o Congresso. Quem maneja as leis, as PECs, etc., é o Congresso. Então, a gente precisa fazer uma bancada de pelo menos 200 parlamentares na Câmara dos Deputados e também alguns no Senado também, para que a gente tenha a possibilidade de que essas pessoas tenham alguns predicados. E é desses predicados que a gente precisa mostrar um pouquinho, que não é nenhuma coisa de jogar fora. A gente precisa entender, por exemplo, o candidato ele precisa ser basicamente ficha limpa. Ele tem que apoiar a democracia, não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, né? A democracia representa a todos, mas tem que aproveitar o sistema democrático e apoiar. E a gente tem que começar a diminuir o tamanho do Estado, começando pelos privilégios que têm os nossos parlamentares. A gente precisa mexer nesses fundos de financiamento às eleições, diminuir. E a gente imagina também que esses candidatos que sejam eleitos tenham um mínimo de preparo político para enfrentar aquele plenário. Essa é a ideia. Então, peraí. O cara tem que ser ficha limpa, tem que defender o Estado Democrático de Direito, tem que defender um Estado eficiente, né, a economia de mercado, e mais o quê? Qual é o último que você falou? Bom, ele precisa... O financiamento das eleições tem que cair esse custo, pelo menos para o contribuinte. Porque, você sabe, Cláudio... Peraí. Deixa eu te atrapalhar, porque é o seguinte... Boa. E você tá achando gente assim? Bom, nós temos... o movimento já tem nomes que a gente possa citar aqui, como, olha, temos aqui eu sei que o Deltan Dallagnol andou defendendo essa história aí. Temos outros candidatos que já estão selecionados. Aqui, ó, o Luiz está perguntando a mesma pergunta que eu. Existe algum candidato assim hoje? Vocês já têm nomes que possam ser apresentados aí como pré-candidatos nesse momento que nós estamos? Sim, o Deltan é um dos candidatos, pré-candidato, pelo menos, né? Ele viu o projeto do 200+, ele gostou bastante. Existem outros pré-candidatos que não têm mandato hoje. Então, nós estamos trabalhando essa base, porque muita gente se preocupa com a turma que está lá, né? Se bem que existem, Cláudio, excelentes parlamentares. Esses parlamentares eles precisam aderir às nossas pautas, às pautas do projeto. Nós estamos fazendo também uma aglutinação
de entidades, de associações de cidadania. Nós já temos aqui 6 delas que já estão conosco. Vamos lá. Nós temos o Vem Pra Rua, o Grita, que é a entidade que eu represento, Fora Corruptos do Brasil, o MUD, Médicos contra a Corrupção e o Onda Livre. E tem outras que estão querendo entrar. E já existem alguns candidatos, pré-candidatos, que se dispõem a assinar o termo de compromisso que nós exigimos, e eles vão trabalhar, se eleitos forem, né, para a gente ter essas pré-condições mínimas para a gente ter um Congresso que a gente tenha orgulho. A gente tem um modelo para isso, Cláudio. Eu posso falar isso a hora que for possível sair desse tema, mas eu gostaria de comentar sobre um modelo. Pode falar. Pode seguir. Qual o modelo? O modelo é de um país eco pequenininho, de 1.300.000 habitantes, chamado Estônia. A Estônia, nós tivemos o privilégio no Grita, a entidade que eu estou dentro do 200+, de receber o ex-presidente da Estônia, o Toomas Ilves. Ele foi 10 anos presidente daquele país, que tinha saído de décadas de domínio comunista com a União Soviética, depois do nazismo com Adolf Hitler, voltou o regime comunista. Quando caiu o Muro de Berlim e a Estônia se tornou independente, eles estavam um país totalmente pobre mesmo, com gente passando fome, e mais do que isso, eles, quando os soviéticos saíram de lá, eles queimaram todos os registros, todas as informações de registro do país, demoliram prédios, etc. Foi um terror. Então, a Estônia estava voltando a uma era primária, lá basicamente de produtos agrícolas e poucos produtos industrializados. Foi feito arquitetado um pacto, começando o investimento na área de educação, mas um pacto de cidadania para ter um congresso representativo que valesse a pena. Tem uma série de detalhes nisso aí, mas acho que não cabe aqui na entrevista, mas o fato é que, 30 anos depois, a Estônia é um país rico. O PIB per capita da Estônia ele é maior que o da Espanha. Tem mais algumas coisas que vale a pena colocar aqui. A Estônia é o país menos corrupto da União Europeia. É o 6º no mundo no PISA. Então, você tem uma série de fatos, quer dizer, hoje é uma sociedade quase que totalmente digital, tem esse aspecto também. Então, você tem essa transição da Estônia de um país pobre, miserável, totalmente depredado pelos ocupantes do país, e que hoje é um país de referência. Inclusive, muitos brasileiros e empresas brasileiras estão indo para a Estônia. A Estônia tem uma característica única. Eles têm, para a população de 1.300.000 habitantes, eles têm 10 unicórnios, 10 empresas que valem mais de $1 bilhão de pessoal inovador que vai para lá porque acha que a coisa vai indo bem. A gente está perdendo cérebros para a Estônia, mas então, se a gente consegue minimamente seguir uma trilha parecida com essa, a gente tem talvez um caminho para o Brasil, mas que passa pelo Congresso. Muito bem. Eu sempre digo aqui, e para mim é um prazer trazer você nesse programa e expor essa iniciativa, porque eu sempre aviso os meus espectadores que o brasileiro tem um fetiche por presidência da República. É uma mentalidade colonizada, mentalidade que temos que ter um salvador da pátria, mas é uma questão lógica, né? Porque presidente é um só de deputado são 513, e de senador mais 81. Então, assim, como você bem mencionou, a Câmara dos Deputados, ela ali, o Congresso, de uma maneira geral, é de onde saem as leis. E as leis é que definem, é que formatam a matriz social, né? Se o sujeito está lá, estaciona no lugar errado e toma multa,
Isso tem a ver com o trabalho do legislativo, às vezes ele não tem essa consciência. Se nós temos produtos importados que chegam aqui custando 3 vezes o que custam lá fora, isso também tem a ver, né, com leis que são aprovadas, que aumentam a tributação. Quer dizer, é aí que nós temos que atacar, de fato. O eleitor brasileiro precisa entender de uma vez por todas que o poder maior está no Congresso. E a Câmara dos Deputados, né, embora ela tenha o apelido de Casa do Povo, ela é uma grande, vamos dizer assim, Câmara de lobby, né, de grupos organizados, lobbies legítimos e lobbies ilegítimos. E nós tivemos recentemente, pelo advento aí da Lava Jato, nós tomamos conhecimento que muitas empresas, né, grupos empresariais que se beneficiaram do poder, o fizeram através do financiamento ilegal desses parlamentares. Então, nós tivemos efetivamente a compra de leis, a compra de regras deste Estado democrático em que vivemos, né, ou desse Estado de direito democrático que vivemos. Talvez por isso, né? Talvez por isso toda a reação que nós vimos à operação, que descortinou todo, né, trouxe à tona todo o intestino, né, do poder no Brasil. Então, nós ferimos aquilo que nos é mais fundamental, que é a democracia, porque quando você compra, paga, propina para aprovar lei, você está simplesmente demolindo, minando e demolindo, sabotando o próprio sistema, não é isso, Gui? É mais ou menos isso, é bem essa linha de que a gente tem uma casa de leis que primeiro a gente precisa discutir a representatividade dela, né? A gente não se sente representado daquele pessoal que a gente colocou lá dentro, tem alguma coisa que a gente precisa mudar nisso, né? Essa é a primeira coisa. A outra coisa é que esses acordos não republicanos, os semi-republicanos, vamos chamar assim, eles são feitos na calada da noite, ou seja, pouca coisa rola no plenário, você sabe disso melhor que ninguém. Então, o que nós precisamos fazer efetivamente é trabalhar o Congresso. Eu tenho, pela minha barba, mas eu vou dar mais uma pista além da barba branca, o meu primeiro voto foi para a eleição presidencial de 1960. E eu sempre vejo com restrições a tentativa de melhorar o Brasil com os presidentes que nós elegemos, talvez uma outra exceção aí, mas a gente não se preocupou nunca, a minha geração não se preocupou muito com o tal do Congresso. Então, quando você vê aquela discussão de quantos eu vou fazer, o presidente Arthur Lira disse que vai fazer uma bancada de 300 parlamentares, que praticamente tem maioria para fazer emendas constitucionais. Nada de errado de ter uma bancada de 300 pessoas, 300 parlamentares, mas é importante que essas demandas, essas modificações, não só na parte tributária, mas na parte legal, a gente tem um arcabouço legal complicadíssimo, é tudo maluco. O cara que resolve empreender, montar uma empresa aqui no Brasil, ele é pirado. Ele não deveria fazer isso, deveria cuidar da vida dele em outro lugar qualquer. Então, a gente precisa estar atento, porque a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, não vai poder emigrar ou não vai querer emigrar, desistir do Brasil. Mas a transformação, ela não passa pelo executivo, que ele tem até uma limitação orçamentária, uma limitação de poder, e não passa pelo judiciário, que nós não escolhemos aqueles que vão estar nas cortes superiores. Então a gente fica meio de mãos atadas se a gente não está em cima, fungando no pescoço desse pessoal do legislativo, aproveitando aqueles que são bons parlamentares, tentando dar mais uma chance e elegendo novos parlamentares, não a quantidade tão importante, mas a qualidade do parlamentar que ingressa e do compromisso que ele tem conosco. 2 perguntas. Por que 200? E eu estou entendendo que é um movimento que vai abarcar diversas legendas. Aí eu repito a pergunta, que ela também já foi feita por outro espectador nosso aqui.
nós já temos uma lista de pré-candidatos? Já temos uma lista de pré-candidatos, sim. Essas listas nós só não divulgamos ainda e não colocamos porque existe a intenção deles estarem lá, eles têm que assinar o termo de compromisso, e mais que isso, nós temos que tomar um cuidado para que não sejamos punidos pela lei eleitoral, que a gente está fazendo alguma cabala de voto. Não é isso que a gente quer. Aqueles que topam o nosso compromisso e vão se comprometer com isso, eles vão ter que depois performar de acordo com os as nossas metas principais. Essa é a primeira pergunta. A outra qual foi, Cláudio? Desculpe. A segunda é por que 200? Por que 200? É um número. Você vê que tem o 200 mais, né? Quando a gente começou a juntar o pessoal de várias entidades, a gente precisa trazer mais gente. A gente vê que são mais de 1.000 entidades de cidadania registradas no Brasil, com viés mais ou menos parecidos, e nós, isoladamente, somos fracos. Então, 200 mais, ele vem exatamente para aglutinar isso. E a gente estava gastando muito tempo para discutir o nome do projeto. Vamos, 150, era o número do Grita, 200, mas se é 200, então 200 mais, pronto. É o 200 mais por causa do número de parlamentares que a gente acha que pode atingir, e é 200 mais também porque esse ano a gente completa 200 anos que o Brasil se tornou independente, ou pelo menos proclamou a independência lá com o nosso imperador Dom Pedro I. Muito bem. Você estava falando de representatividade, né? Tem um aspecto do nosso sistema representativo hoje que faz com que o nosso Congresso, né, nós temos aí a Câmara dos Deputados, especificamente, que é eleita pelo sistema representativo. A nossa Câmara eleita em 2018, ela tem apenas 5% dela eleita pelo voto direto, né? O resto é pelo coeficiente eleitoral, pelos puxadores de voto. Vocês têm propostas para mudar, alguma proposta para mudar essa baixíssima representatividade que está naturalmente associada a todos os problemas a vários dos problemas que nós vivenciamos hoje? Essa é uma questão importantíssima, né? A distribuição dessas sobras dos votos, né, daqueles puxadores de voto, ela precisa ser melhorada, mas a questão principal é que o eleitor brasileiro ele não tem o mesmo peso específico em cada estado da federação. Então, a representatividade começa a passar por aí também. Isso foi uma questão que foi definida lá atrás, na época do governo Geisel, né, quando ele fez aquele fechamento do Congresso, de aumentar o número mínimo de parlamentares por estado e de botar um teto no número de 70 parlamentares da Câmara de Deputados por estado. Então, o que acontece hoje é que a gente, com esse modelo do jeito que está, ele perpetuou aqueles feudos, aqueles coronelismos. A gente tem um outro fenômeno que a gente precisa trabalhar, é que existe uma renovação, que não é renovação nessa brincadeira, que são aqueles filhos, netos, esposas, mães, acho que a avó ainda não tem, mas dos caciques que nós temos no Congresso. Isso não é uma coisa boa para a democracia. Falam em ter profissionais da política, não tem nada de errado uma pessoa se dedicar a uma carreira política, mas o que está errado, definitivamente está errado, é que sai uma pessoa que vai ocupar um cargo no executivo, por exemplo, sobe a mãe do senador. Quer dizer, isso é uma coisa que também não tem nada de errado, ou tem tudo de errado, quando você tem os suplentes de senador. Mas, então, essas coisas favorecem a que essas dinastias se perpetuem no Brasil contra os interesses maiores do povo brasileiro. Tenho aqui uma pergunta e uma sugestão, né? A pergunta do Bruno Teixeira o que garante que esses candidatos que vocês terão, caso eleitos, vão realmente cumprir as metas estabelecidas?
Ah, boa pergunta do Bruno. Não é uma coisa tão simples a garantia. Essas pessoas estão sendo entrevistadas, conversando com elas, né? O compromisso, existe um compromisso moral, mas existe um termo de compromisso que ele vai ter que assinar. Esse termo de compromisso, se ele não cumprir, tem algum tipo, ele está no nosso website do 200 Mais, ele está lá. É um termo de compromisso que às vezes dizem que é polêmico, mas a gente pretende amarrar o pré-candidato ou o candidato lá na frente a obedecer esse termo de compromisso, porque senão realmente não tem nada que garanta. A gente acha que pode ter uma razoável garantia, vamos dizer assim. Tem uma sugestão do Alan Green aqui, dizendo que seria interessante o projeto acompanhar e publicar as ações do mandato do parlamentar que for signatário do movimento. Isso você sabe que tem para os parlamentares que estão em mandato hoje, existem várias iniciativas que publicam de como votou o determinado parlamentar, as suas propostas, se ele faltou, não faltou, faltas justificadas, etc., propostas, a defesa que foi feita dos ditos projetos, mas as pessoas não acompanham isso. O exemplo maior é o ranking dos políticos, né? É uma bela iniciativa, diga-se de passagem, mas ela está acompanhando os políticos em mandato atual. A nossa visão é para a legislatura futura e que nós queremos acompanhar, sim, nós pretendemos fazer isso um trabalho em sintonia com essas várias iniciativas para a gente poder, engajando o cidadão, por isso a gente precisa que as pessoas façam adesão ao nosso projeto, não custa nada fazer isso, para a gente poder ter uma força boa de chegar ao candidato e fazê-lo cumprir com a promessa quando ele for eleito. Deixa eu frisar isso aqui. Você está dizendo, então, que a participação, e aí eu vou pedir para colocar de novo na tela aqui o site, tá? Você está dizendo que a participação do cidadão, caso ele queira integrar o projeto, não tem custo nenhum, ele vai integrar como alguém que quer se mobilizar politicamente. É isso? É isso, ele vai entrar aperta essa tecla Quero Apoiar, e aí ele vai preencher um cadastro com seus dados, né? Sou cidadão, isso aí ele entra lá e preenche, apoia como cidadão, preenche esses dados, estamos conversados, ele apoia. Aí a gente vai, obviamente, prestar contas, né? A gente vai estar conversando bastante. Já temos vários espectadores aqui escrevendo no chat que estão se filiando neste momento, estão aderindo aí ao projeto. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que vocês eu imagino, claro, tem uma estrutura aí, tem quatro grupos, né? E agora são 6, né? São 6 grupos aqui diferentes. Como é que vocês se financiam? As entidades estão financiando projetos, né? Cada um dos projetos, essas entidades participantes, e investidores também estão participando, investidores em projetos de cidadania. Nós vamos buscar, a cada projeto, vamos buscar financiadores. A questão aqui, só para dar uma ideia, deixa eu falar um pouquinho do antagonista aí. Nós já tivemos mais de 40 pessoas que aderiram desde o início da entrevista. Daqui do programa, olha aí, ó. 40 pessoas aderiram. Daqui a pouco a gente tem 200, hein? Aí, já tem mais 200. Nós estamos com 1.274 pessoas agora que já assinaram o compromisso. Eu estou vendo aqui também no chat alguns questionamentos que estão se repetindo, então eu vou tentar dar vazão a esses questionamentos, que são os seguintes. Primeiro, vocês pretendem virar partido político? Depois, nós temos outras iniciativas, tipo Renova BR, ou o próprio Novo, que é citado como também uma tentativa, um partido que surgiu com mais ou menos com esses mesmos argumentos, etc., mas que acabou dando problema aí. Então, por favor, responda essas duas coisas. O que faz de vocês diferentes de outros movimentos que surgiram nos últimos anos? Nós não somos um movimento, somos um projeto.
né? O projeto que envolve entidades que queiram apoiar as linhas mestras e também as pessoas, como os que estão aderindo agora à nossa iniciativa, estão lá. São pessoas que devem estar, ou esperamos que estejam engajadas. Virar partido político, nem pensar. Não é essa a nossa meta, porque nós queremos estar de olho no que eles estão fazendo, os parlamentares. É evidente que existem algumas limitações que não podem ser ignoradas. Por exemplo, existem partidos que não abrem mão, por exemplo, outra coisa que a gente defende é que a condenação, a execução da pena ocorra logo após a condenação em segunda instância. Tem gente que não quer isso, que requer mudança constitucional. Reduzir o fundo partidário e o fundo eleitoral, ou eliminá-lo, não pode, porque senão os partidos mais pobres vão ficar sem representatividade. Não é isso, não. A gente está querendo discutir o mecanismo de financiamento das eleições. Não pode ser nem pela doação de caixa 2 das empresas, né, a troca de favores, nem também por a custa de um dinheiro que sequer é auditado, Cláudio. O dinheiro que o fundo eleitoral e o fundo partidário recebe não passa por nenhum tipo de auditoria. Não é o Gui que está dizendo isso, é o TSE. Você vai lá no site do TSE, procura. TSE audita o fundo eleitoral, eles têm lá papers magníficos dizendo que eles não têm condição de auditar. Está indo neles. É um grande problema. O Júlio César está sugerindo aqui, e eu não sei se isso está contemplado no projeto de vocês, que parlamentares tenham como regra não participar do executivo, exatamente para que eles não sejam cooptados pelo executivo, já que eles devem ter a função de fiscalizar o poder. Essa é uma das bandeiras do Novo, né? E o Novo é um partido que é pequeno, né? Ele deve estar com problemas de financiamento da campanha desse ano. É interessante a gente ver isso, mas a gente não pode, a gente recomenda, essas coisas são mais ou menos óbvias, né? Por que você precisa recrutar alguém do legislativo para ocupar um cargo de executivo? Será que não tem gente boa por aí e deixar o cara que foi eleito até diretamente continuar legislando a partir daquilo que a gente pensou? Esse é um ponto que merece a gente trabalhar mais. Perfeito. Gui, quero agradecer aqui a tua participação. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Olha, é um prazer poder estar com vocês aqui. É um veículo do calibre do Antagonista, da repercussão que tem. Foi um prazer a gente ver aqui todas essas pessoas participando também e dizer que o 200+ e as empresas, as entidades que estão apoiando também estarão disponíveis para falar e voltar aqui ao Antagonista sempre que vocês quiserem, nós estamos à disposição. Muito obrigado em nome do 200+. Eu vou querer que você volte aqui com a lista, quando a gente já puder divulgar. Aí você traz a lista dos candidatos e a gente divulga aqui, tá bom? Fechado, tá fechado. Em primeira mão. Excelente. Parabéns pela iniciativa. Esta é fundamental para aprofundar o debate. Eu sugiro aos meus colegas da imprensa que ouçam o Gui também, e as entidades que integram esse projeto. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa escapar desse mecanismo que nos faz ficar debatendo dia a dia candidato à presidência da República e não dá a devida atenção aos candidatos a deputados, a senadores, não dá a devida atenção ao legislativo. Então, fica aqui a sugestão. Espero que você receba o convite para levar a sua mensagem e a mensagem dessas entidades e do projeto a outros veículos de comunicação. Muito obrigado mais uma vez, Gui, e até a próxima. Fico aguardando a lista. Obrigado, Cláudio.